Vou começar então, né, apresentando vocês. Depois a gente volta e conversa, vou apresentar uma de cada vez. Então vamos começar pela Ana. Certo. Eu me chamo Ana, certo? Ana McAdam. Eu moro na Escócia, né? E eu conheci o CDA através da Valquíria, né? Eu fiz a mentoria com ela. Fiz, não, estou fazendo ainda, e tenho muito que fazer ainda, certo? E assim, eu já tinha feito a psicanálise, né? Mas agora veio a calhar tudo, como todos dizem, né? Porque é só a experiência é que pode falar alguma coisa, né? Então, assim, eu sou aluna, né, da mentoria CDA e pretendo continuar, né? E para a gente estar juntas. É um eterno aprendizado, né? Eu falo, a gente vai. Quando a gente começa nessa área, a gente toda hora a gente quer evoluir, né? Cada vez mais, levar mais e mais conhecimento para os nossos pacientes, porque afinal de contas é algo lindo, né? Isso que a gente faz, a gente precisa estar apta. Tocar almas, né? Tocar almas, né? São vidas, então. E outra que, assim, o time, né, a equipe, né, que você sempre forma, são pessoas maduras, são pessoas que têm entendimento, que sabem se portar, sabe respeitar, sabe? Então, assim, é uma coisa assim, muito boa, sabe? Vamos aproveitar enquanto é pouca gente. Né? Pois é verdade. É verdade, tem que correr, né? Então vamos lá, Denise, se apresente aí para nós. Da onde você é, qual cidade? Olá, boa tarde a todas. Me chamo Denise Negrin, sou formada em psicanálise clínica pelo Instituto Fazendo a Diferença e agora também no método CDA, curando as dores da alma. É um privilégio muito grande, né? Poder estar estudando também sobre esse método, tem acrescentado bastante na minha vida, nos meus atendimentos também. E sou mãe de uma filha de 27 anos, casada há quase 29, moro aqui em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Espero aí contribuir bastante com vocês aqui, meninas. Amém. Olha, Rio de Janeiro. Amém, que coisa linda! Ainda não conheço, ainda não conheço. Rio de Janeiro. Que isso? Rio de A Janeiro Nayara falou assim: a Val de fato é madura e meiga. É, madura assim, meiga. Será, gente? Sou meiga? Não sou meiga, não sou meiga. Cara de fato. Nossa. As pessoas veem, né, coisa na gente que a gente não vê, porque eu acho eu tão. Com certeza. Que bom, né? E então vamos lá, Ana. Você, né, como você mesmo disse, ainda está na mentoria, né? Não concluiu ainda toda a mentoria. Tá ali quase no início, né? Porque estava meio rebelde, não é, gente? Aqui ela também agora é escritora, né? Ela deu uma pausazinha ali para escrever o livro. As coisas acontecem. Escrever, né? Então é por isso que. Mas o que te chamou mais atenção, assim, tipo, para assim, realmente querer se decidir, né? Fazer o método. O que você olhou assim, tipo assim, não, preciso fazer esse negócio, né? Isso aqui vai ser bom para mim. Porque eu vi que você é muito cautelosa, né? Com tudo que você vai fazer, principalmente pela questão de princípios e valores, né? Por conta da fé, né? Que é cristã, né? E evangélica também. E então eu vi que você ficou assim, né? E tal, quis saber bastante sobre o método, fez várias perguntas, pensou bastante, acho que foi meses, né? Assim, de vez em quando me perguntava alguma coisa. Foi quase um ano, eu acho, Paulo. Né? Eu acho que foi mesmo. Eu acho que foi quase um ano que você ficou falando. Foi quando eu comecei, acho que logo que eu comecei, né? Que nós conversamos, e daí depois. Mas pronto, o que realmente assim, te cativou? Assim, não. Primeiro, assim, o método convencional, né, que a gente aprende normal, o método convencional, é bom, sim, todos os métodos ajudam, né? Mas sempre tem aquele que se encaixa. Né? Uma das coisas que me chamou a atenção
foi você falar e eu ver que tem começo, meio e fim, o processo, né? E é uma coisa que não fica muito solto, né? Porque, assim, quando a gente começa a aplicar, né, a metodologia, a epigenética me chamou muita atenção, Genética é certo? maravilhosa. Porque é o seguinte, gente, só abrindo um parêntese aqui, eu sempre trabalhei com mulheres, com vidas, né? Deus sempre me levou a isso. E a Val, realmente, ela tem razão, eu sou muito cautelosa mesmo, certo? Eu só vou, quando eu entro numa coisa, é porque eu estou certa que eu estou entrando e não vou me arrepender. Porque eu analiso muito, eu olho, entendeu? E pondero todos os fatos, né? Para as futuras consequências. Então, assim, eu trabalho com mulheres há muito tempo e no ano passado, ano retrasado, eu senti Deus falar no meu coração assim. Porque, gente, eu já fui muito religiosa. Muito demais. E hoje não. Hoje quebrou essa barreira, né? Então eu vi assim, se eu falar no meu coração, eu quero que esse ano tu comece a estudar sobre a alma. Uau. Meu Deus, sobre a alma, Senhor. Eu vou pesquisar sobre isso, como é. Aí eu comecei a ver a dimensão, né? O ser humano nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Porque nós somos um ser com 3 dimensões, aonde essas dimensões se encontram. Tem um ponto de apoio, tem um ponto de interseção nessas 3 dimensões, né? E aí me chamou a atenção foi isso, porque muitas vezes se confunde. A gente que quer servir a Deus, que quer agradar, a gente que quer ser, sabe? A gente confunde muitas vezes as coisas, né? E eu passei por um processo, certo? Tanto é que hoje eu até estava pensando, quando eu fui escrever o capítulo no livro, eu pensava em escrever ciência e fé, mas eu não escrevi porque eu senti de escrever outra coisa, porque o Senhor colocou no meu coração outra coisa. Eu disse, ciência e fé para outra hora. Né? Deus é especialista em Eu, fazer isso comigo, viu, Ana? Sempre se eu preparar uma palavra, que seja ali no biblioterapia, algo assim, na hora, tipo, minutos antes, aí eu, não é nada disso aí, não, filha. Deixa isso do lado. O que eu quero é outra coisa. Eu falo, nossa. a gente já faz tudo programado, né? E quando muda tudo, eu digo, Deus, mas é tão gostoso, porque a gente começa e quando vê, no instante a gente vai e termina. Então, assim, o que me chamou a atenção foi os ensaios mentais, né? Você trabalhar com os ensaios mentais também, né? E também falando do inconsciente, porque, gente, incrível que pareça, eu estava no aeroporto e quando eu fui passando ali naquelas coisas de revista, livraria, eu vi uma revista sobre cérebro e me chamou a atenção. E aí eu comprei a revista e para começar a ler. Por quê? Porque quando Deus nos chama para uma coisa, ele começa a cercar, ele começa a trazer para nós, a nossa mão, tudo que a gente precisa. Nós é que temos que estar atentas, alertas aos sinais de Deus, né? Porque muitas vezes nós não reconhecemos os sinais e a gente perde muita coisa, né? Não que Deus não vá fazer o plano na sua vida, mas a gente passa mais tempo para descobrir, Retarda, para né? aprender isso. Então, assim, eu comecei com isso aí. Aí, o primeiro curso que me apareceu de psicanálise, eu entrei, gostei, fiz tal, direitinho. Fiz o estágio, amei, gente, amei. Amei. Agora a Val tá dando os últimos retoques, né? Gente, vocês sabem que uma casa, o que dá trabalho são os finalmente da casa. É. Dizem, né, que é os 3P, né? Piso, parede, piso, pintura e piso, parede, pintura são o que dá o acabamento. Então é muito trabalho. Então, assim, a Val ela tá fazendo agora esse acabamento. A casa tá em pé, certo? Tá coberta, a casa tá com alicerce. A minha casa, né? Falando daqui, se me entendi. E aí Deus manda a Val
mim terminar o resto de tudo, né? Por quê? Porque quando Deus me falou de alma, uma coisa que me chamou a atenção também foi o curando dores da alma, certo? E eu disse, puxa, curando dores da alma e terapia, eu acho que tem alguma coisa específica aí, Senhor. E foi quando eu comecei, a Val começou a conversar comigo, não foi, Val? E eu resisti até o ponto que eu senti livre, né? Como eu Ela estou era me muito sentindo livre agora. desconfiada. Ela perguntava, ela via alguma coisa, perguntava, eu respondia, mas parece que não ficava assim, não, vou esperar mais um pouco, eu vou ver melhor esse negócio, né? Era, Mas é assim era mesmo, isso né? mesmo. E vou falar um pouquinho com a Denise. Denise, e Oi. você? O que assim te motivou, né? Você estava já ali, né, atendendo enquanto psicanalista, né? Ou não sei quantos métodos que você tinha, e aí você se deparou aí, né, com esse método. Acredito que né, a gente ali nos grupos e tal, e achou interessante, claro, quis saber mais, mas o que assim te cativou, o que te fez se decidir a ser uma terapeuta CDA? Sim, eu também já sempre fui muito envolvida, né, com um grupo entre mulheres, já tinha assumido liderança, mas aí tinha terminado, né, já estava atendendo, estava formado em psicanálise clínica, porém, assim, o que me chamou a atenção também foi o nome, né, eu estava no grupo e aí você divulgou ali o seu método, no grupo que eu fazia parte, e aí eu me interessei, né? O nome já me chamou a atenção, e lógico, quando você deu a explicação, né? E aí eu me preparei, então, por quê? Porque eu já vinha estudando sobre essa nossa Constituição, né? Um tripé, eu já vinha trabalhando com as mulheres ali do grupo, a qual, né, a gente faz parte na igreja, a respeito de espiritual no corpo, a importância de ter o equilíbrio para que a gente possa ter uma qualidade de vida, né? E aí a alma, então, eu falei assim, bom, eu quero estudar um pouco, quero aprender mais. E também não só isso, né? Uma questão que a gente se forma e aí a gente tem bastante conteúdo, mas a prática é diferente, né? Então a gente tem que continuar buscando o aperfeiçoamento para que a gente possa ir alcançando a excelência, melhorando a cada dia, né? Eu sempre gostei de estudar esse tema foi me cativando, esse assunto foi me chamando muita atenção. Então, eu tive a oportunidade de também, com esse método, ver me ajudou bastante, porque tem começo, meio e fim, né? E você tem muito conteúdo e você vai aprendendo, e é natural no início você ter, quando você se forma, apesar de você ter o conteúdo, você estudar bastante, mas você cria aquela insegurança, né? Porque você fica com receio que cada caso é único, cada pessoa é única, cada dor é única, e aí você fica se perguntando, você começa e você fica assim, nossa, o que eu vou agora, qual o método melhor para usar, para aplicar nessa pessoa? Então, ficava assim um pouco insegura. Então, esse método CDA, ele me trouxe mais ferramentas, muita prática, né? Então, me ajudou muito a desenvolver ainda mais e veio acrescentando, só tem acrescentado cada vez mais na minha vida. Eu tenho já visto, né, resultados incríveis nos atendimentos, usando esse método. Então, assim, tem sido muito bom mesmo. Tenho visto muito, assim, resultados muito eficazes. Que bacana. Eu ouvi de muitas pessoas já sobre o nome, né? Eu falo assim, uau, Deus é muito lindo, né? Porque foi Deus que deu esse nome, né? Deus deu esse nome do método CDA e foi para o meu esposo, não foi para mim. Eu já tinha o método, já trabalhava e aplicava esse método há muitos anos, né? Eu atendo desde 2020. E eu falo, né, sempre que desde o primeiro atendimento que eu fiz já foi do meu jeito, já não foi do curso que eu tinha feito, porque eu nunca faço, gente, eu não faço nada com receita. Bolo, as coisas que eu for fazer, sempre eu dou uma olhadinha ali e crio do meu jeito. O meu marido, ele é todo certinho, né, colérico, ele vai fazer as coisas do jeitinho que tiver lá. Se falar que ele colocar 10 ovos em uma xícara de farinha, ele coloca, sabe? Porque tá lá na receita, né? É o jeitinho dele. Eu não.
Eu já gosto de mudar. Mas acho que se eu colocar isso e isso, vai ficar diferente esse negócio, né? Vai dar bom. Sempre fui assim. Então, eu já tinha um método, porque desde o primeiro atendimento que eu já não fui fazendo do jeito que era para fazer, né? Daquele curso específico. Depois eu comecei a fazer uma infinidade de cursos, fui fazendo outros cursos, né? E já com o meu método próprio. Mas, a Elianice falou, eu também não executo nada com receita. E, e aí tem hora que dá bom, mas tem hora que pode acontecer e não dá, né, gente? Mas no meu caso sempre tá bom. Graças a Deus. E aí, então, eu fiquei muito tempo buscando um nome. Porque eu falei, gente, precisa de um nome esse negócio. Só que eu não ensinava, eu só atendia. Mas eu atendia muitos profissionais, vinham, compravam um pacote terapêutico comigo para aprender como é que eu trabalhava, né? Para entender como é que era e poder aplicar. A Mônica falou que foi aprender a seguir receita após virar confeiteira. Ah, ela é confeiteira. Ah, é a Mônica, a aluna, que tá aí? Acho que é, né? É a Mônica, É, aluna, ela também é terapeuta. é. E, e aí, então, eu já tinha orado, já tinha buscado no Senhor, e aí eu falei para ele que eu precisava de um nome, queria que ele me ajudasse em oração. E ele começou a trazer alguns nomes. Passaram-se meses, não foram dias, foram meses. Ele trazia um nome, depois ele trazia outro. Nomes assim, bem bacanas, sabe? Ele é muito criativo. E eu olhava e só. Até que um dia ele trouxe um, e aí ele ficou chateado, porque ele falou com tanta assim, certeza que eu ia querer, né? Que eu ia gostar. E aí, a hora que ele olha em mim e fala, amor, tal coisa. Aí eu, tipo, não. Aí ele falou, ele ficou chateado. Também eu não vou mais orar. Mais orar, porque eu não vou mais buscar todo nome que eu trago você não quer. Aí ele conseguiu entender, né? Que aí eu falei para ele, falei, olha, acontece que esse método é um método que foi o Senhor que deu para nós. Falei para ele, né? Que me deu e deu consequentemente para nós. E o nome também precisa vir dele. Tem que ser um nome que o meu coração queime. Eu falei assim para ele. E isso era tarde já da noite. Era bem tarde já, umas 11 horas mais ou menos da noite, pode ser até mais. E a gente estava ali em Blumenau nessa época. E aí foi quando ele olhou para mim e falou assim, bem sério: tá bom, eu vou orar e essa madrugada o senhor vai me dar um nome. Eu falei, ó, de fé, gostei de ver. Né? Então tá, amém. E realmente, 2 horas da manhã, ele ajoelhou do lado da cama e tocou na minha perna. Quando ele tocou na minha perna, ele falou assim, amor, tá acordado? Eu ainda brinquei com ele, falou, tô respondendo. Aí ele, CDA. Aí eu, CDA? O que é isso? Na hora eu nem me lembrei que a gente estava buscando o nome. Eu só falei, o que é isso? Aí ele, CDA, curando as dores da alma. Eu, uau! Meu coração queimou. Eu falei, é isso, né? Esse nome. Então, naquela hora, ele ligou o computador, ele já tentou ali, já entrar, pedir o domínio da marca, registrar a marca, enfim. Ainda eu falei para ele, eu falei, dificilmente já não vai ter registro, né? Porque é um nome bem bacana. E realmente não tinha nomes parecidos, mas nesse não tinha. E foi aí que nasceu, então, o nome, né? CDA. Foi realmente dado por Deus, esse nome. Assim, já, o método ele já tinha me dado e daí ele deu o nome. Então, eu acredito que esse fato, que é aí que eu gostaria de chegar, né? Que foi o que a Ana falou, a Denise falou, e várias outras pessoas falaram, que vieram de início pelo nome, porque chamou muita atenção o nome e gostaria de entender melhor, porque o nome queimou, né? Muitas falam que aconteceu comigo quando Deus deu, né? Queimou meu coração. Então, isso eu acho, assim, muito bacana e relevante, né? De trazer, assim, porque poucas pessoas fora, as alunas, conhecem essa história, né? De verdadeiro significado, por quê, da onde que veio. E foi assim que nasceu, então, o método CDA. Tem 1 ano e pouquinho só que eu comecei as mentorias, né? E sim, como a Ana falou também, gente, né? Lá no final eu vou falar mais sobre essa questão aí da mentoria, tá bom? Vou conversar mais um pouquinho aqui com as meninas. Vou voltar lá na Ana de novo. Voltar mais um pouquinho com a Ana. A Ana que tá morando fora já tem muito tempo, né, Ana? Eu sou brasileira, eu nasci no Nordeste, né, em Fortaleza, Ceará, e passei muito tempo, né, eu trabalhava na Companhia Energética do Estado,
minha vida era para trabalhar. Eu me realizava, a verdade é essa, né? Preenchia, né? Mas um dia tudo mudou, né? Começou a mudar. Deus começou a me enviar, né? Como missionária, eu era missionária voluntária, né? Deus me enviou para os Estados Unidos, né? Eu passei lá um tempo, uns 3 meses só. Foi a primeira viagem, né? E tem muita história dessa viagem. Interessante. Porque quando eu fui tirar o visto, todo mundo, difícil, é difícil, é difícil, né? E eu fui com a minha amiga. A minha amiga não passou, não aprovaram, e o meu aprovaram. Quando não aprovaram da minha amiga, eu disse assim, eu não vou sozinha, vou nada, vou de jeito nenhum. E aí Deus falou no meu coração, você não vai só, porque eu vou com você. Gente, foi tão forte dentro de mim que eu disse, tá certo, eu vou. Então, tudo que me acontecia, que eu não dava para administrar, eu dizia, olha, Senhor, tá aí. Tu disse que veio comigo. Eu não queria vir, não. Tu disse que eu não tô só, então tá aí, resolve. Gente, exatamente, Deus tinha preparado tudo. Deus resolvia a questão. Eu não falava muito bem o inglês, certo? E foram as coisas muito interessantes que aconteceram. Mas Deus resolvia todas. Sempre estava uma pessoa para me ajudar. E então, assim, depois disso, eu voltei para o Brasil, trabalhando com mulheres, aquelas todas, né, que faz muito tempo. E aí Deus tocou no meu coração para me vir para a Inglaterra. Todo mundo achava que eu era louca. Gente, quando Deus dá uma promessa para você, é para você. Quem tem que acreditar é você. Os outros não vão acreditar. Não vê, né? O que a gente Não vê. vê, você tá vendo. Gente, eu nunca desisti. Eu sei que hoje todo mundo fala assim, puxa, Ana, eu admito, porque eu achava realmente que você era louca. Louca. Mas porque realmente quando a gente vive, enfrenta as coisas, a gente às vezes é chamada de assim mesmo, porque o normal é você não enfrentar, não é isso? O anormal é Deus você... deu a missão, né, para você, te enviou, te colocou nesse lugar, né, para lidar aí com almas, né? Porque com almas Pronto, foi aí assim. veio psicanálise, aí veio o método CDA, que é justamente, né, Ana, O método é a PDA cura é o da novo alma, amor, né? né? Que tá nascendo, né? Porque eu sempre falo, né, a pessoa quando ela tem dores na alma, né, que ela não tem a alma curada, a identidade dela também fica abalada, claro, como um todo. E para ela encontrar o lugar dela em Deus é muito mais difícil, né? À medida que ela se cura, quantas pessoas que elas têm muita dificuldade em lidar mesmo, estar, por exemplo, numa igreja onde ela vê Deus Pai, né? Como é que ela vai ver Deus Pai se de repente é aquela adulta hoje, né? Mas foi aquela criança que sofreu abuso. Muitas vezes foi pelo pai, né? Ou por quem era a figura, né? Que representava o pai na vida dela. Então, quando ela vem, ela fica assim totalmente inacessível, né? Ela fica, não, mas não, por mais que ela queira, uma parte dela quer, mas ela não consegue, por quê? De tanta dor que ela tem, ela carrega as dores na alma. E aí, se ela não trabalha isso? Quando ela trabalha isso, aí ela descobre a real identidade dela. Aí fica acessível, aí fica fácil ela olhar e enxergar, né? Deus Pai. Que ela olha, uau, agora sim, né? Agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo. Isso é muito bacana, né? Isso Muito mesmo. bacana. Então, com certeza, o método CDA veio para você, assim, Bem, numa hora que, não, né? como eu disse, são os finalmente, né? Os finalmente de tudo, né? Que foi construído, começou a construção. No seu E, projeto, né? Também de e, mulheres. e eu estou muito feliz, tá? Porque eu creio que foi vindo propriamente de Deus, né? Amém. Entendeu? Porque
Eu conheci a Valquíria no grupo, não foi, Valquíria? E aí a Valquíria começou a conversar comigo. Mas eu sei por quê. Porque Deus pediu para me estudar sobre o inconsciente. Depois pediu para me estudar sobre a alma. Aí eu fui começar a estudar. Aí eu comecei, quando eu vi a psicanálise é puramente isso, gente. Estudar o inconsciente. É você descobrir, né? É você mexer, como diz a Valquíria, as gavetinhas, abrir as gavetinhas do inconsciente, que a gente nunca imagina. Isso é tão sério, né? Às vezes a gente sabe da razão, a gente sabe que está fazendo ali o que é certo, mas a nossa atitude é outra. E você tem raiva de você mesmo. Puxa, eu sei que isso não é legal, mas por que eu estou fazendo? Repetindo, né? Isso. O apóstolo Paulo falou também, né? Que aquilo que eu não quero, eu faço, né? Então, assim, isso é muito sério, porque isso aí é como se assim, tá lá guardado, né? Precisa ser resolvido. E não adianta mascarar, né? Como a Porque daí quando você não olha, né, Ana, não resolve, aí somatiza, que é a psicossomática. Aí vem a doença física. Isso. E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, sabe? De explicar, né? de acompanhar pessoas, né? Porque você tem assim, o dever de entender a pessoa. E da maneira dela, você explicar, que ela entenda o que ela quer fazer, que precisa fazer. Que muitas pessoas querem, mas não querem fazer nada. Sim. E fica difícil, né? Como você sabe que o paciente depende só dele. Para nós aplicarmos o método CDA, só depende do paciente, né? Então, como a Valquíria disse, tem muita gente que ainda tem uma certa receios de não acreditar, né, Valquíria? Sim. Da epigenética, que é muito sério. Quando você vai ver a profundidade disso, gente, isso é tão real, né? Muito real. Então, você começa a ver o porquê das coisas. Sim. E a gente começa a encaixar as coisas e ver que tudo tem um senso, tem uma razão de ser. E aí... Eu vou perguntar a pergunta agora para Denise. Denise, para você, né, que está aí bem inserido também nesse ambiente, né, aí que é da igreja, você, assim, ainda vê muita resistência dentro da igreja em relação a isso? Eu ia até comentar, né, estava ouvindo a colega aí compartilhar, e me fez lembrar, porque realmente é um contexto que a gente, infelizmente, ainda tem muita resistência na igreja. Né? Eu nasci nesse meio, né, cristão, e só que, assim, eu comecei a me interessar justamente por esse assunto, né, esse equilíbrio da composição humana, né, espiritual no corpo, por causa de muitas coisas, né, que eu fui vendo, pessoas que foram, a gente vê muitas pessoas com dificuldade até de caminhar, de se firmar no evangelho por causa de alguns traumas que viveram, né? Por falta de conhecimento, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes a gente pensa que essa verdade está só ligada ao espiritual, mas a gente vai aprendendo que essa verdade que a Bíblia diz é sobre todos os sentidos, né, todas as áreas do conhecimento. E eu costumo dizer, compartilhar que, por mais que eu estude, que eu busque conhecimento, eu jamais vou ser conhecedora de todo conhecimento. Então, a gente entender que cada um tem o seu valor e que cada um pode contribuir um pouco para que esse crescimento continue. Porque ninguém vai conseguir alcançar. Eu posso ter um conhecimento numa área, mas eu não vou ter em todas. Então, cada um pode contribuir um pouco. Então, assim, eu fui vendo essa dificuldade na igreja, né, de muitas pessoas, porque é como se fosse pecado, né? Ah, se eu for procurar ajuda para minha alma, se eu for buscar uma ajuda profissional, principalmente, né, terapia, é tido ainda, infelizmente, a gente pensa que não. Hoje em dia tem bastante, né, já tem bastante informação a respeito sobre o cuidado
da alma, saúde emocional, mas ainda assim, ainda existem muitas pessoas que acham que você procurar uma ajuda profissional de uma terapia é tipo tido como maluco. Não, aquele profissional não é maluco, né? É um Tem neurologista, um fé, né? psiquiatra, Tem fé. né? Eu tenho fé, então eu não preciso disso, eu tenho Jesus na minha vida. E eu pude, assim, entender melhor, né, viver esse conflito ainda maior, quando eu fui diagnosticada alguns anos atrás com transtorno de ansiedade generalizada. E eu sofri bastante, e algumas pessoas tentam te ajudar, mas acabam te atrapalhando sem saber, porque elas só transmitem e compartilham aquilo que elas aprenderam, né? Muita crença limitante. Então, eu sofria muito, porque aquilo me deixava Então, sempre você assim, muito conhece não envolvida com só de as ouvir coisas. falar, mas de Sim, vivenciar também, né? sim. E eu sempre fui muito envolvida com as coisas, assim, né, espirituais, da igreja. E eu começava a me questionar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O que, que eu fiz para estar vivendo isso, né? Então, foram quase 3 anos de muitas crises intensas, muitos sintomas. Eu fiz muitos tipos de exames e não acusava, né, no físico mesmo, não era problema no coração, eu pensava que eu estava infartando, meu corpo aparecia muitas manchas roxas, eu emagreci assim, de uma hora para outra 10 quilos, então assim, tudo foi muito intenso para mim, né? E aí eu consegui superar, né? A psicanálise chegou na minha vida assim, porque no período da pandemia que a gente viveu, no contexto de Covid, né? No contexto de pandemia, eu tive medo de ter recaído, apesar de já ter superado, já ter, né, Uhum. conseguido até feito o desmame dos medicamentos que eu tomava, fazia uso muito forte. E as pessoas, o próprio médico relatou para mim que em 35 anos de profissão ele nunca tinha visto um caso como o meu, porque eu tomava medicamentos muito fortes e eu consegui deixar os medicamentos. Nossa. E ele falou que se eu tivesse que dar continuidade tomando medicamentos naturais, eu estaria no lucro. E ainda assim eu consegui deixar. Mas não quer dizer que seja pecado. Se for necessário tomar, a gente, né? Mas é possível sim a gente superar, mas a gente tem que respeitar o processo. Então, eu tive que aprender. A turma 3, né? Agora do Método CDA, então, no início de abril, vamos estar abrindo uma turma. Claro, não vou mais fazer da forma que eu estava fazendo, né? Que até ali estava fazendo mais na modalidade VIP e em grupo. A Lili falou, vai fazer outra. Bora. E aí não vou mais fazer aquela modalidade VIP da forma que eu estava fazendo, né? Então, começar a fazer em grupo, porque assim eu consigo ajudar mais pessoas, né? No VIP. A Noemi falou que gostou quando ouviu sobre o nome, né? Do CDA, conforme que foi. Ela ainda não conhecia, né? Geralmente na mentoria, às vezes eu falo, né, sobre isso, conto um pouquinho sobre isso. E então agora, né, como a Ana falou, os que caminharam até aqui, que vão caminhar agora nessa turma, sempre caminha bem próximo, né, de mim, fica ali no grupo junto, então tem a oportunidade assim de tirar todas as dúvidas mesmo. Enquanto tem poucos, né, Ana? Ainda não são muitos, assim a Aproveite, gente consegue. Depois, aproveite, ó, a turma aproveite. que foi lá, Enquanto né, tem primeira poucos. já conseguiu fazer mais a modalidade VIP, né? Agora já cada vez vai diminuindo mesmo. E amém, né? Isso é bom porque mais pessoas a gente vai conseguindo alcançar aí nessa caminhada, né? Exatamente, porque o CDA ele é um complemento, né? Muito bom, entendeu? A terapia. Muito bom, um complemento muito bom, que agrega a conhecimentos, né? E você, assim, com a base do conhecimento e com o CDA, né, assim, com a base, você coloca o CDA sobre aquela base ali, pronto, beleza. Aí, como Realmente você você diz, é a consegue prática. voar, né? Consegue Aí, digo assim, é a voar, não prática, perde né? medo, né? Aquele medo de atender, aquele medo de não saber o que fazer, né? E agora? Agora, eu não sei, uma sugestão, não sei. Você deveria criar um grupo, tipo assim, um clube, um clube não, uma plataforma, alguma coisa assim, A Lenice só para as falando que ela pessoas. fez no VIP. A É, Lenice. é. Mas é muito bom, porque assim, você paga tipo como uma assinatura,
entendeu? Porque eu Uma creio que é comunidade. importante. Porque vai chegando mais gente, vai criando turmas e aquela coisa toda. Mas se tiver ali, como você diz, por exemplo, você paga com uma assinatura anual, entendeu? Mensal, entendeu? Mês É a uma mês, ideia, né? né? É Lenice uma falou que ideia hoje ela boa, consegue né? ajudar E muitas lá, mulheres. lá se tem os assuntos, debates, né? Deve sair muita coisa boa, né? Um projeto. Pode ser um projeto aí para o nosso Mulheres Imparáveis, né? Sim, eu creio que sim. Porque, assim, nós profissionais, nós precisamos também, né? Sim, claro. A E gente não pode como, ficar né? só. E como? Tem Isso. dias Não, não que, pode. no nosso caso, né? Eu que trabalho muito mesmo com transtorno grave, então É são. verdade, a Noemi botou aí, ó. Quer sair de perto, não. Noemi. Falta Noemi. A Noemi ainda não entrou, não. Tem que entrar na turma 3, Noemi. E é muito bom, né? Essa proximidade é bom. Isso. Fortalece, né? A gente vai se fortalecendo Isso mesmo. mesmo. Precisa, né? Hoje, eu atendo muito, né? Terapia de luto. E o meu marido, ele fala para mim, como que... Ele falou, mas como que pode, né? Você atende tanto essas coisas e você não absorve. Para você. Mas tem dia, hoje foi um deles. Hoje, quando eu terminei o atendimento que eu saí, até me emociono quando eu falo agora, porque é difícil eu chorar, sabe? Eu não choro nos atendimentos, é bem difícil. Até tem uma aula lá que eu chorei, né? Naquele atendimento. Mas é muito difícil eu chorar. Eu fico assim, porque eu escuto isso o dia inteiro, né? Tipo, meu, é muito, muito. Infelizmente, é um caso mais difícil que o outro, né? Muitos casos, assim, de luto, de aborto, né? Que muitos Isso. provocados, outros não, mas muitos provocados também. E abuso, né? Sexual, são muito pesados, né? Eles têm muitas coisas bem difíceis mesmo de lidar. Mas tem alguns terapia de luto que a gente faz que, meu Deus, né? É complicadíssimo, principalmente quando você atende jovens, adolescentes que se suicidaram, né? E tamanha dor dessas mães que tem que enterrar os seus filhos, né? Esses pais que têm que enterrar esses filhos tão precocemente. E você ali, naquele lugar que você precisa ser o suporte, né? Daquela pessoa ali. E, e tem aquele dia que sim, que dói muito na gente. Não que os outros não doam, todos dói. Mas eu, particularmente, não absorvo aquela dor do paciente para mim. Eu me compadeço, mas eu não trago para mim. Eu saio, falo assim, eu tô atendendo ali no computador, eu tô atendendo ali e quando eu saio dali, fica ali. Entende? Às vezes aquilo não, eu não fico perdendo sono lembrando daquilo. Eu Sim, consigo, sim, sim. sabe, sair. E isso é algo que eu falo muito também, né? Lá para as meninas, né? Para vocês, no caso, sobre isso de aprender a trabalhar dessa forma. Porque senão você não consegue. Você não consegue. Por que que tem muitos profissionais da área da saúde, que sejam enfermeiras, não conseguem ficar por conta de ver a situação e a dor do outro e não consegue. Ela absorve para ela. Aquela dor, ela absorve muito para ela. E aquilo começa a ficar insuportável, né? Começa a ter dores físicas. Por quê? É o que você está vivenciando todo dia, todo dia. E então, se você não tivesse estrutura, né, emocional, não é só nas terapias, mas também em outras profissões, né? Como estava falando, por exemplo, enfermeira. Eu me lembro muito bem da época de quimioterapia, quando eu estava no processo de fazer, né, a quimioterapia, que eu ia para lá, então eu estava já muito debilitada, não tinha veia mais, né, para aplicar, e eles não tinham me colocado o catéter, então era tudo no braço esquerdo. Então, assim, quando diagnosticou o câncer, já veio de imediato a cirurgia. Então, já retirou, fez o quadrante e retirou 18 linfonodos. Então, no braço direito eu não podia mais aferir pressão, não podia tomar medicação, não podia nada, tudo pro lado esquerdo.
tudo no braço esquerdo. Então, imagina como é que ficou esse braço. Era, né, depois dessa cirurgia da mama, então depois já veio a cesariana. Aí já mais uma internação. E aí eu já estava fazendo quimioterapia, aliás, né? Depois da cirurgia veio a quimio, depois a cesariana. Então tinha muito debilitada. E teve casos assim de enfermeira se ajoelhar e começar a chorar nos meus pés. Não aguentou a dor, sabe? De ter que me furar, que eu já tinha me furado muitas vezes e não tinha mais o que fazer, não tinha veia. Não tinha. E aí eu com muita dor, né? Eu já tava com muita dor, porque estava toda picada e não tinha veia. E aí ela ajoelhou assim do meu lado e começou a chorar. E ela falou, não aguento. Ela colocou a cabeça no meu colo, ela parecia uma criança. Eu era paciente oncológica. Eu tava ali sem cabelo, sem cílio, sem sobrancelha. Tava mais forte do que ela naquele momento. Eu passei a mão na cabeça dela. E eu falei pra ela, tá tudo bem, fica tranquila. Mas tava correndo lágrima dos meus olhos, sabe? Assim, eu não tava chorando, desesperada, mas tava correndo lágrima. Então, imagina como que tava o psicológico dela já ali, né? Isso, como é que tava? isso. Era muito sofrimento para ela. Ter que ficar me furando ali, sabendo tudo que eu tava enfrentando, todo aquele tempo ali de quimioterapia, né? Com a bebezinha em casa, enfim. E ela não aguentou. Pouco tempo depois, ela saiu do cargo. Ela abandonou. E não foi só ela. Só da época que eu estava lá, 2 excelentes enfermeiras trocaram de profissão. Não aguentaram. É por conta da oncologia, elas não aguentaram ficar ali. Então, aquilo ali era doloroso para elas. Assim como tem muitos ambientes que é doloroso. Mas vai depender muito de como você está. Então, assim, a nossa profissão hoje está sendo assim, muito cogitada. Infelizmente, a Denise não está conseguindo voltar. Deixa eu ver se eu mando para ela. Mandar o pedido para ela, para tentar colocar. Então, assim, cada dia que passa, outro dia, agora esses dias estava umas reportagens, até a Elenice me mandou. Meu Deus, que assim, uma reportagem muito coerente, né? Falando das estatísticas. Como eu solicitei aqui para ela vir, mandei o convite para ela, mas não deu. Vamos ver, vou convidar de novo, ver se dá agora. Dos números assim alarmantes, né? Nunca na história se houve tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com pensamento suicida e ansiedade. Demais. E assim, sabe, do nada, né? Do nada as pessoas te chamam e às vezes você tá até, naquele momento você está até tá falando para mim aqui que ela não tá conseguindo, tá chegando de volta a mensagem que eu mando para ela participar falando que ela não tá conseguindo. Não sei o que aconteceu. E aí, tipo, chamando assim, tá desesperado, né? Ela falou que o Instagram está rejeitando. Eita, nós vamos ter que marcar outra live, hein? Essa live hoje deu ruim. Mas não deu ruim, não. As pessoas que eram para estar, mas não ficou gravado. Fazer o quê? É uma oportunidade para a gente fazer e trazer de novo. Para criar curiosidade nas que não assistiram. É verdade. Vai gerar mesmo, porque tava um conteúdo tão bacana para live. Da live, eles stories, né? Mas vai ter que vir contar de novo. Denise vai ter que vir contar de novo. E também ela ia relatar um fato, né? Que eu acho importante. Ela ia relatar um fato que ocorreu com ela na igreja, em relação a pessoas não acreditarem, né? Verdade, foi, né? Que eu tinha perguntado para ela sobre isso. Foi quando ela ia. E contra fatos não há argumento. Então, assim, é muito importante a gente ouvir. Não, eu tô convidando, mandando convite para ela, mas... Oba! Chegou! Não foi? Só que tá com a câmera virada. Aí. Pronto. Eita! Vai dar para ela finalizar a história dela aí que ela tá contando, né? Pelo menos porque aquela outra parte nós perdemos.
perdemos, Denise, infelizmente. Não queremos Só não ouvir. estou vendo a Ana, mas Meu Deus. ouvindo. Eu estava contando, né, do meu processo, né, que eu estava vivendo e que eu tive que passar por ele. Mas eu consegui vencer, eu consegui superar, e aí, nesse período da pandemia, eu tive muito medo de ter recaída. E aí foi quando eu comecei a estudar psicanálise, mais para depois para. No início foi mais para autoconhecimento. E depois eu vi, né, eu comecei a me apaixonar pelo assunto e pela oportunidade de também poder ajudar pessoas, ajudar mulheres. E aí o método CDA também depois chegou também, veio acrescentar, e o meu desejo é continuar buscando, primeiro para mim, né, porque a gente sempre precisa melhorar, e poder também estar transbordando na vida de outras pessoas. Então, Val, você para mim veio para acrescentar ainda mais, eu tenho assim, um privilégio muito grande, tenho aprendido bastante, né, e o que me chama muita atenção também em você é esse prazer em compartilhar o seu testemunho também, de vida, essa superação também, apesar de não conhecer toda a história ainda, me chamou muita atenção, né? Então a gente acaba se conectando com a dor do outro, né? E contribuindo, que a nossa dor acaba virando um testemunho, acaba virando uma ferramenta para ajudar também outras vidas, né? Nosso testemunho de superação, de ressignificação. Então, assim, é um privilégio muito grande poder aprender e poder estar sendo útil e poder estar contribuindo e ajudar outras pessoas também. Que bom. E eu fico muito feliz, né, de poder ser canal na vida de vocês, né, de estar aí sendo canal e tendo vocês mais pertinho, né, lá de cá. Denise, você estava comentando a respeito de algum fato lá que aconteceu com você na igreja, da resistência que as pessoas tinham com relação à psicanálise, terapia? Sim, Você estava sim, contando isso. pois é, verdade. Então, aí eu ouvia muitas pessoas dizendo, você precisa buscar mais em oração, você precisa ter mais fé. Só que não era falta de fé, não era questão de buscar a Deus, era eu entender que na minha constituição não é só espírito. Eu estava cuidando do meu espírito, sim, mas eu precisava ter um olhar, né, mais atencioso para minhas emoções, para minha alma, o cuidado da alma. E às vezes o que eu vejo é o que as pessoas cuidam muito bem do seu corpo, mas a alma fica de lado, ou vice-versa, né? Então é o que eu tenho procurado sempre compartilhar quando eu tenho oportunidade, né? E é um dos assuntos que assim me chama muito, né? Eu gosto muito de estar estudando, porque eu aprendo que para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa buscar ter esse cuidado, esse autocuidado, tanto com o espírito, com a alma, com o corpo, porque a gente é a nossa formação, então não adianta a gente querer espiritualizar tudo, não adianta também a gente desprezar a importância de Deus na nossa vida, da espiritualidade, porque ela também é importante, faz parte da nossa constituição, e assim a gente consegue ter o equilíbrio, né? A gente consegue ter esse controle, quando a gente consegue buscar ter esse cuidado, entender a importância de estar cuidando dessas três áreas. É verdade. Isso. Denise, eu também diagnosticada com ansiedade generalizada, certo? Eu trabalhava na companhia, eu trabalhei 18 anos na companhia energética do meu estado, energética de energia. Então, era muito trabalho, era do governo, depois privatizou, e eu fui acometida, né? Fui detectada. E aí o médico descobriu assim, porque eu fazendo meu exame periódico anual, que a empresa requer de cada funcionário, né, que passa pelos o médico dá o aval que está bem, né, de saúde, que está tudo ok, e manda para o RH assinado que está tudo ok. Então, assim, o médico começou a detectar, quando ele conversou comigo, ele perguntou como é que eu estava, como é que estavam as coisas. Só que a empresa tinha privatizado, tinha demitido metade dos funcionários. Então, os antigos estavam trabalhando o dobro. Gente, foi loucura. Teve gente que se suicidou dentro da empresa, porque eles estavam demitindo muito, e o amigo não queria demitir o outro amigo, porque não pensava na família do amigo, entendeu? Simplesmente ele tirou a vida dentro da empresa, de noite, depois todo mundo saiu. Então, assim, foi um momento muito rígido, muito duro para nós. Então, quando eu fui para o médico, ele começou a conversar comigo, e
clínico, né? Ele disse, olha, Ana, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra. Eu disse, eu? Mas nunca, jamais eu vou procurar um psiquiatra. Gente, Deus sabe trabalhar. Deus me ensinou. Porque eu espiritualizava tudo. Tudo era... Eu era religiosa, a verdade é essa. E eu sofri muito com isso, viu, gente? Aprendi. Porque é difícil a gente querer admitir, mas a gente aprende. Então, assim, eu fui diagnosticada e aí ele disse assim, não, Ana, você precisa. Eu digo, não, eu não vou, porque eu não preciso. Aí ele disse assim, pois então, você me garante que você está bem? Eu digo, garanto. Eu posso assinar aqui na sua ficha? Ele era meu amigo. Eu posso assinar na sua ficha que você está bem? Eu digo, assine aí e mande para o RH, que eu estou bem, que eu não vou para psiquiatra nenhum. Gente, ele assinou. Isso deu um problema tão sério para ele. Depois, ele assinou. Olha o que é ser a seriedade de um profissional. Vamos olhar para nós, que lidamos com as pessoas, com a mente das pessoas, com o emocional das pessoas. Isso é muito sério, gente. Então, ele mandou, assinou que eu estava bem, de saúde, e mandou para o RH. Pronto. A Ana está bem de saúde, não precisa fazer exame mais de nada, tratamento de nada. Pronto. Voltei para trabalhar. Gente, com 3 meses eu não aguentei. Eu mesmo liguei para ele, você acredita? Doutor, é o seguinte, é a Ana, você falou que eu estava precisando de um psiquiatra, eu disse que não, mas o negócio tá dando mais não. Gente, eu saía do meu local de trabalho para andar na empresa, para me recompor de novo, para me voltar para trabalhar. E nisso gerou como se fosse uma responsabilidade, entendeu? Eu ia para o banheiro, porque dava aquela vontade de chorar, e eu queria ser forte, porque a gente não quer ser forte. Isso, né? De emoções. Isso. Então, pronto, o que aconteceu? Eu comecei meu tratamento, para você ver como é sério isso, gente. Abandonei. Com 2 meses de tratamento, abandonei. Eu lá preciso disso, eu vou saber de mais nada disso, eu vou ficar orando. Deus vai me curar. Vocês sabem E a gente quantos anos eu vê muita passei? gente abandonando, né? Você sabe quanto? Porque eu não queria dizer. Eu não queria que ninguém soubesse. Quando eu fui afastada da empresa, que ele disse, você vai ter que se afastar agora, você não pode mais ficar aqui, você vai ficar de benefício. Era Deus providenciando tudo para mim já também. Eu não entendia. Então, gente, eu passei 10 anos para acertar o tratamento que eu não queria. Eu começava e deixava, eu começava e deixava. E eu discutia com o médico, eu digo, olha, eu sou cristã, eu acredito em Deus, e Deus vai me curar. O médico, minha querida, eu não posso fazer nada, eu sou médico, eu sei que você crê em Deus. Tipo, deixa Deus fazer a parte dele, senão a gente faz Eu a nossa. brigava com os médicos, você acredita nisso? Brigava mesmo com eles, porque Deus vai me curar, porque eu ficava pior cada vez. Gente, quando eu comecei a tomar minha medicação, foi água na fervura. Gente, eu disse, meu Deus, como é que pode ser isso? Então, eu passei essa experiência. Então, assim, eu, Denise, como muitas outras que passaram essa experiência, tem respaldo para falar disso, gente. Porque nós passamos. É quando você né? passa, você vivencia, né? Você tem propriedade. Nós temos respaldo para falar nesse sentido. Porque as pessoas querem dizer que é espiritual, que tudo é espiritual. Não, não. E aí Deus foi começando a abrir meu coração e a minha mente para entender. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Não é isso? A gente tem que ser, então, infelizmente, né, muitas pessoas aí têm se perdido mesmo, né, dentro da igreja por conta da religiosidade. De achar que, não, se eu sou crente, eu tenho, né, que buscar em Deus e confiar em Deus. Pode curar, claro que pode, né? Tudo. Sim, ele quer mesmo, ele cura, mas não querendo. E aí? Você vai pois fazer o quê? Mas aí se tem, né? A medicina, tipo, tem pessoas que ficam tão resistentes que falam assim, não, se a pessoa agora aceitou Jesus, da agora para frente, ela não tem mais depressão, né? Eu já ouvi de pessoas, né, ali e tal, de liderança de igreja falar isso. Aí, outro dia,
ainda bem que a pessoa, né, que falou algo sobre isso, e daí eu falei assim, e a hora que seu dente estraga também, por que você não ora? A hora também, vai, arruma, né? Uai, né? Tem que curar tudo na oração, porque assim, eu acredito que vai chegar um tempo, o nosso tempo, de ser tudo assim, porque quando esse corpo for glorificado, que a gente vê na glória, aí sim. Aí, Isso, aí a gente não vai, né, mais ter essa questão aí do sintoma físico, mas enquanto a gente estiver aqui, vai precisar, né? Primeira oração. Mas Deus isso. deixou, né, vários recursos, né? E amém por isso. Vários recursos, né? Mas, gente, eu já vou finalizar então essa live, né? Vamos nos despedir aqui e vamos ter que marcar outra, hein? Porque aquela ali a gente não vai conseguir resgatar mais, né? Caiu e nós perdemos conteúdo. Fazer o quê? Vamos combinar para fazer uma outra, trazer de novo aqui. Vocês, foi um prazer ter vocês aqui. Da mesma turma. Eu quero que Denise deixe algo aí, Denise, para quem for assistir esse trecho, né? Porque para quem não assistiu a primeira etapa ali que caiu, né? Saber de você, se você, então agora, né, recomenda o método CDA, se para você fez sentido, tem feito sentido, né? Não só na sua vida, mas enquanto profissional também, né? Porque sempre começa em nós, eu falo que a avaliação melhor é a nossa, porque em nós primeiro, depois no outro. Sim, com certeza. Eu agradeço, né? Tenho que agradecer essa oportunidade e poder estar fazendo também, aprendendo esse método. Realmente, com certeza vale muito a pena, porque a gente melhora, né, a questão da... Eu vi, né, que eu não era a única, né? Tinha muitas colegas que tinham acabado de se formar e estavam tendo essa mesma dificuldade, né? Estava se sentindo um pouco insegura porque tinha muito conteúdo, mas na hora da aplicação ficava um pouco sem saber como fazer, né? Principalmente quando se prolonga muito, né, também. Mas, assim, esse método, ele vem não só trazendo ferramentas, né, técnicas, mas vem também te ensinando a aplicar, porque tem pessoas que têm ferramenta, não é só ter a ferramenta, é saber, o que é interessante também desse método, nesse DA, é que trabalha mesmo a raiz, né, do problema, né, a raiz do emocional, a origem do problema, porque a dor, você pode ali tomar como um medicamento, né? A gente está sentindo dor, a gente toma um medicamento, a gente pode se livrar da dor, mas se não tratar a causa, a gente está sujeito a passar por aquilo de novo. Né? Exatamente, é um paliativo, o remédio não cura, né? Ele é só um paliativo. E aí, quando você consegue, a gente experimenta que esse método realmente traz esse resultado, é um resultado eficaz, porque quando você consegue ressignificar, quando você consegue tratar, né, o problema ali, a origem do problema, você consegue se livrar daquela dor. Você consegue realmente. Então, assim, é incrível, né? E quando a gente está estudando também, a gente aprende ali só de estar aprendendo o conteúdo, tá praticando, você também vive, né? Você descobre muitas coisas assim que você, meu Deus, você já vai. Você acha que você já tratou determinada dor, mas você descobre que não, que ainda tem coisa ali para ser tratada. E é importante, porque a gente aprende que a gente, como terapeuta, tem pessoas que acham que se formou, né? Não precisa, ele está imune, não é assim, né? Porque a gente vence um gigante hoje, né? Vence conflitos hoje, mas amanhã a gente pode enfrentar outros, a gente tem que aprender, né? Tem que tratar e se preparar sempre para poder estar aprendendo a superar e também não transferir, porque no atendimento, se a gente não tiver tratado naquela área, a gente pode cometer essa falha, né? Essa transferência. Então, é muito importante quando a gente consegue receber esse tratamento e a gente consegue ter muito mais sucesso, né? Avançar muito mais também e ajudar muito mais pessoas. Entender que o terapeuta precisa, né, de terapia. Isso, exatamente. É algo assim que, quando eu comecei a desenvolver, né, o método CDA, que eu quis trazer assim, muito foi isso, porque o que eu vejo de dificuldade foi o que eu passei lá no início e tenho visto, né, nesse tempo todo, é essa questão que foi o que a Ana falou, né?
que o método tem começo, meio e fim. Eu fiz muitos cursos de tudo que é valor. Curso um pouco mais em conta, mas também cursos caríssimos, né? Bem, valor bem alto, mas que não me dava isso. Essa ferramenta assim, sabe, do dia a dia, de como é em consultório, a prática de consultório, de como atender, de como direcionar o atendimento, tudo isso aí eu não via. E é o que eu quis colocar, né? Assim, como primordial, é trazer isso de forma que a pessoa realmente, quando ela vai atender, ela sabe que ela pode vender um pacote de terapia. Se ela vender um pacote de 10 sessões para o paciente dela, o cliente, enfim, como queira chamar, ela vai ter ferramentas para aplicar e ela vai conseguir trabalhar, né? Porque os terapeutas ficam perdidos com 2, 3 sessões, que não tem mais ferramentas. Você trabalhar 1, 2, 3 sessões e depois, né? Ainda tem a vida da pessoa toda para trabalhar e não tem mais o que fazer, né? Eu estou perdida, eu vou ficar só ali, né? Então realmente, essa foi assim, ó, um fator assim crucial, né, que eu quis trazer porque eu sofri com isso e é o que eu tenho acompanhado assim, visto maior dor das pessoas que fazem, né, as formações e ficam ainda com esse medo por conta de não ter ainda as ferramentas adequadas para fechar um pacote, né, terapêutico. Então é isso, né, Denise? A sua fala. Muito obrigada. Mas Pena que caiu, né? Pena que caiu, mas acredito que... Pena que caiu a live, né? Pois é. Fiquei triste. Mas vamos ter a oportunidade de fazer outras, né? Vamos fazer outras. Ainda vou fazer mais live, né? Até o início de abril, que é onde vai lançado aí no clube. Depois aleatório, entre vocês também é muito bacana, né? Fazer as lives, enfim, trazendo aí conteúdo pessoal que gostam, né? De saber um pouquinho mais. E aí eu quero então, que você, Ana, também deixe aí algo para nós. O que eu deixo, assim, é que a terapia é importante, né? Porque muitas vezes a gente não... Eu digo nós, porque eu falo em termos de pessoas, em geral, né? Acho que não é besteira, mas não é besteira. E, principalmente, a pessoa a qual você vai entregar o seu emocional, né? Então, você deve analisar, né? E a mentoria CDA tem sido uma bênção, é uma bênção, né? Porque ela trabalha a vida toda, a sua vida toda da pessoa. Quer dizer, é como a Valquíria diz, é um descobrir de coisas, né? É uns insights que vêm, que começa a trabalhar o inconsciente, trabalhando em cada terapia, né? E começa a vir para ser resolvido, né? Então você detecta aquilo ali, né? E depois de detectar, você vai aplicar, né? Tanto é que às vezes se custa um pouco, porque é como a Valquíria estava falando, a gente precisa aplicar na hora certa. Pronto, é isso aí. Aplicar na hora certa. Você descobre, mas você vai aplicar na hora exata. Porque tem uma hora para ser aplicado. Se você aplicar na hora errada, não vai surtir efeito, né? Talvez dê errado, né? É o que acontece muitas vezes, que nós como profissionais, né? Estou falando agora para minhas amigas aqui, que eu estou muito feliz, né, de ter encontrado vocês, a Valquíria, no grupo. A Valquíria, que faz a mentoria do grupo, é uma bênção, né? E ela faz essa interligação conosco, né? A gente Os MIT, vê essa né? É seriedade bacana. de descobrir esse momento de a prática, né? Então, assim, para você que é profissional, né, continuar, né, e nunca parar, né? Porque é um conhecimento que você vai adquirir sempre, né? Você não pode parar. E para quem está assistindo que não é profissional, mas é como que precisa de terapia, vá, faça, não se encabule, porque, gente, olha, vale Procure a as pena o meninas aí, ó, pacote. que são terapeutas CDA. Chama Vale as a meninas pena, aí vale a e pena. façam.
Depois que você tem a primeira, a segunda sessão, você diz, puxa, eu pagaria até Por mais. que eu não fiz antes, né? É bem isso, porque é sempre o que eu escuto. Nossa, por que eu não fiz antes? Nossa, por que eu não pedi para meu filho fazer antes? Por que eu não pedi para meu marido fazer Isso. antes, né? É assim, a gente ouve muito E é isso. isso. E até a próxima, né? Eu também, eu gosto muito de ouvir também, de participar ali no grupo, eu fico observando tudo. Vocês veem que eu não falo muito no grupo, né? Mas porque eu olho tudo. Quando Gosto eu de ficar falar é porque observando, tá realmente. certo, né? Uns vai mais falando, eu já gosto de ouvir Não, mas é mais, tá tudo porque bem. ouvir é melhor, a gente aprende É mais. verdade. É verdade. Eu tenho que ficar treinando isso, viu? Porque eu fico falando muito. E aí eu fico ouvindo e lendo tudo que se bota ali, né? E tudo tem uma coerência lá. Graças a Deus, é isso. Até a minha amiga que entrou no grupo por conta do livro, que não é profissional da área, né? Falou para mim hoje que tem visto seriedade, tem visto a. Você vê que a gente brinca e tudo, mas é tudo dentro dos conformes, né? Entendeu? Ô, Todo mundo Keila, se a Keila ajudando. entrou ali. A Keila que tá com o carro fuso. A Lenice tem fuso, né? Porque tá na Inglaterra. Tem umas meninas aí de fora. Mas a Keila, gente, é 14 horas de fuso. A Keila tá na Austrália. A Keila também é terapeuta CDA. Pois então, essa é a palavra que eu tenho que deixar e a gente seguir em frente. Esse respeito é muito bom, né? A gente Isso, está muito, participando muito, dos grupos, mas saber muito. aceitar a opinião, né, um do outro, Isso. entendendo que cada um tem, né, É a por isso sua que verdade, cada eu um tem a sua creio, verdade. eu creio que terá muitos grupos. Amém, amém, Que você vai coordenar muitos grupos, amém, amém. fazendo a sua parte, né? Cada um tem sua parte, né? E você tem a sua. E a gente se completa. É verdade, ninguém consegue nada sozinho, nós precisamos de Não. pessoas o tempo todo. Para tudo a gente precisa de pessoas, né? A gente sempre Isso mesmo. precisa. Então, é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta, quiser colocar aí rapidão, que eu já vou encerrar. A Keila já está na quarta-feira. Não entendi. Ah, tá. A Keila já está na quarta-feira. Agora entendi. Sim, para ela lá já é quarta-feira. Às vezes ela me chama, né? Aí para mim aqui é tipo à tarde, Ah, à tarde, certo. sei lá, cedo. Aí ela tá lá já é. Ai, Val, aqui pra mim já é segunda-feira, já tô indo trabalhar e eu ainda tô no meu fim da tarde. Também bem Deus. frente. E é isso, né? Muito bom. Então, menina, pessoal, Muito né, bom. que vai assistir essa live, fiquem de olho, porque vamos ter mais. Lá já é 6h26 da manhã. Quarta-feira, 6h26 da Eita, manhã. Bom trabalho, né? Para nós aqui tá começando agora à noite. Amanhã vai ter live. Amanhã será às 15 horas, gente. Amanhã às 15 horas. Mas eu vou estar postando depois nos stores. Na quinta-feira vai ter uma live com uma paciente muito querida. Vocês já conhecem ela, meninas. Vocês que fizeram o método CDA conhecem ela, porque ela está lá na aula. Eu atendi ela ao vivo. Lá na aula. Nas aulas eu atendi ela e amanhã ela veio fazer uma live. Amanhã não, quinta-feira ela vai fazer uma live comigo, contar um pouquinho aí de como que foi, né, para ela o método CDA, como é que está sendo. Nós trabalhamos sobre a questão de luto e também de abuso. É uma senhora muito simpática, mas eu vou deixar no off aí para depois ela contar. Tá certo? E essa semana inteira, então, aí a gente está tendo live. Semana que vem nós vamos ter a Keila, vai estar conosco na sexta-feira, na outra sexta-feira, que para ela vai ser sábado, para nós aqui sexta, na sexta-feira à noite. A Keila também, enfim, vários meninos aí. Pastor Daiane também tá aí, também vai ter live com ela. A gente está agendando ainda aí com as meninas e
fiquem de olho, porque em breve vai lançar aí a próxima turma do Método CDA e você não pode ficar de fora. Aproveitem. Aproveitem e venham fazer parte desse time de terapeutas aqui, que só cresce. Certo? Boa noite. Aqui muito obrigada, muito obrigada a vocês que estiveram aqui. Tchau. Obrigada para vocês que estavam assistindo aí, nos prestigiando. Obrigada a quem vai assistir ainda depois. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.